Vamos juntos ler João 6, 68 e 69. Antes, junto à mesa do Senhor, ouvimos sua palavra com atenção. Leiamos juntos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Abra sua Bíblia. Perdão, irmãos. Vamos ler juntos? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Mateus capítulo 26, verso 31. Grato aos queridos diáconos e às irmãs diaconisas. Dispenso os irmãos para que ouçam a pregação do Evangelho, sentados com a congregação. Vamos juntos ler a palavra de Deus, que nos conduzirá na reflexão acerca do tema que foi publicado para os irmãos. Começando em Mateus 26, pelos versos 31 a 35, e sem pausa, seguiremos para os versos 69 a 75. Mateus 26, 31 diz-nos assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mantenha a sua Bíblia aberta. Deus nos permite olhar para Pedro como um tipo do cristão que eu sou, que você é. Esqueça Pedro como uma figura isolada. Pense Pedro como um protótipo do que é o cristão. Em meio à batalha contra a sua carne, contra o mundo e contra o diabo, pode sempre lembrar de Pedro como um alerta. Pedro nos faz perceber que a vida cristã é mais que impulso, empolgação, transpiração. A vida cristã também nos apresenta desafios, cruz, sacrifício e a possibilidade de darmos mau testemunho do Evangelho ou de negarmos Cristo com ou sem palavras. Temos em mãos os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apresentam-nos 27% da população brasileira autodeclarada evangélica. Houve crescimento na última década? Do ponto de vista empírico, sim.
mas há uma desaceleração. E isto também empurrado pelo crescente movimento dos desigrejados, daqueles que chamamos, de modo mais clássico, de desviados. Gente que outrora estava contada numa igreja local como a nossa e não mais está. Alguns foram abusados por líderes ímpios, por obreiros da iniquidade. Outros buscando uma novidade, um atrativo, encontraram fora da igreja aquilo que lhes forneceu maior dose de adrenalina do que os programas da igreja. A vida cristã, irmãos, é muito mais do que festa, empolgação e entusiasmo. Por isso, muitos continuam dizendo: eu já fui evangélico e não sou mais. Aquilo que no passado parecia impossível tem sido visto entre nós. Um retorno de pessoas que deixaram o catolicismo à Igreja de Roma. O fenômeno é recente, mas há algumas pistas. Seria uma busca pelo lugar que parece seguro e confortável da tradição, das origens, da instituição. O certo é que a palavra de Deus antecipa esses dados da sociologia da religião e nos diz: é possível que crentes verdadeiros salvos sofram influência do seu coração ou deste mundo ou do diabo a ponto de negarem Jesus. Eu não estou aqui falando de perda da salvação, não cremos nisso, e a palavra de Deus garante que, tendo recebido o selo do Espírito Santo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu estou falando, irmãos, da possibilidade que, se te assusta, então ponha o meu nome aí, de que este crente em Jesus, sob provação, em aperto, sob julgamento da plateia, negue Jesus com aquilo que diz ou com aquilo que faz, com aquilo que pensa. Nós estamos preparados para lidar com a hora da tentação? Seremos tentados a negar Cristo e fazer isso em público? Ou continuaremos acreditando que apenas Pedro, o pobre Pedro que andou com Jesus, foi capaz de fraquejar com tamanha intensidade? Irmãos, me intriga olhar para a palavra de Deus, e volto a te dizer, a olhar para a palavra de Deus como que um espelho eu vejo a minha vida, e enxergar o Pedro de Mateus 14, 28, que depois de ouvir que era Jesus aquele que apareceu, parecendo um fantasma, é verdade, mas apareceu sobre o mar e disse: sou eu, Jesus, que aqui estou. E Pedro, cheio de fé, disse: és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Que tamanha fé, que convicção. Se é o Senhor, não tenho dúvida, diz Pedro, o Senhor me fará andar sobre as águas. Ou quando leio Mateus 16, no verso 16, depois que Jesus pergunta o que estão dizendo acerca do Filho do Homem, pensam que eu sou quem? E então dizem: Senhor. O povo tem muitas respostas. Tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Há quem diga que o Senhor é Jeremias, há quem diga que é um novo Isaías, até Moisés. E Pedro, em Mateus 16, 16 diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Pedro, irmãos, que acertadamente diz: o Senhor é ungido para nos salvar. O Senhor é Deus. O que aconteceu para que em Mateus 16, 22... depois que Jesus disse: é necessário seguir para Jerusalém e sofrer a perseguição dos principais sacerdotes, dos anciãos e dos escribas, ser morto e ressuscitar, o que aconteceu para que em Mateus 16, 22, Pedro diga: Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá, Senhor. O Senhor está falando algo errado. O Senhor precisa continuar conosco e o Senhor tem todo o poder.
O Senhor me mandou andar sobre as águas, como o Senhor se deixará morrer? E Jesus responde a Pedro: arreda Satanás. Esse é o versículo mais mineiro que existe na Bíblia, né? Arreda Satanás. Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Jesus está falando àquele que estava influenciando Pedro naquele momento. Jesus está falando para trás esta palavra inválida do ponto de vista espiritual. O que aconteceu, irmãos? Para chegarmos a Mateus 26, no verso 33, texto que lemos agora há pouco, e encontrarmos Pedro dizendo: ainda que venhas, Senhor, a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Jesus havia dito, citando o profeta Zacarias: ferirão o pastor e vocês, minhas ovelhas, se dispersarão. Pedro diz: Senhor, todos esses aí, fracos que são, provavelmente te deixarão, mas eu nunca, Senhor. Eles podem até se envergonhar do Senhor, mas nunca o Senhor será uma vergonha para mim. Nunca eu deixarei o Senhor, nunca eu abandonarei o Senhor. O que aconteceu, irmãos? Para que Pedro negasse Jesus antes do canto triplo do galo. O alerta de Jesus é para todos nós. Note o verso 31, Mateus 26, 31, quando depois da ceia, reunindo os seus discípulos, Jesus diz: ainda esta noite. E isso é um alerta, irmãos. Deixaram o cenáculo em que celebraram a ceia com o Senhor. Ouviram promessas benditas de Jesus, mas o Senhor diz no verso 31, esta noite ainda, na noite da celebração da nossa Páscoa, vocês se envergonharão de mim, fugirão, vocês se dispersarão. O alerta de Jesus é para todos. Ele falou ao grupo e não apenas a Pedro. Pedro, impulsivo que era, normalmente era o primeiro a falar, se expõe mais que os demais. Mas vejam bem, o Senhor Jesus está falando para um grupo: vocês vos escandalizareis, as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus ainda hoje, pela sua palavra, nos alerta para a possibilidade de o negarmos. Deus tem usado o seu Santo Espírito que nos constrange. O Espírito que habita o crente desde a sua conversão. É o Espírito que santifica. O Espírito que nos chama à vida autêntica de comunhão com o Senhor. O Senhor usa também, irmãos, a nossa consciência, sim. Ele trabalha na consciência do crente, e a consciência do crente é alertada constantemente acerca daquilo que se constitui em negação do nome do Senhor e da sua palavra. Deus se utiliza da igreja. O crente não deve se ausentar dos cultos, das reuniões da igreja. O crente verdadeiro deve lutar para participar de toda e qualquer reunião da igreja do Senhor, não abandonando a congregação, como é costume de alguns, segundo diz o autor da Epístola aos Hebreus, porque Deus nos alerta pela pregação e pelo ensino da sua igreja. Deus nos fala até por meio dos incrédulos. Os irmãos não têm visto nas redes sociais que todos nós acessamos diariamente a zombaria, as piadas, a forma risível com que tratam muitos cultos evangélicos, até os incrédulos. Quando riem daquilo que é bizarro e para nós herético, tem dito que nós estamos sim cercados pela possibilidade de negação do Senhor e da sua palavra. Getsêmani estava chegando. Uma junção de duas palavras que traduzidas significam prensa de azeite. Pedro e os outros discípulos seriam prensados pelo mundo mau que caluniaria Jesus, o prenderia injustamente e o condenaria equivocadamente. Estariam preparados para isso? Segundo a palavra de Deus, o convite de Jesus no jardim do Getsêmani foi para a oração. Mateus 26, 36, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar.
Mas diz a palavra de Deus que os discípulos, verso 40, estavam dormindo. Jesus diz a Pedro: nem uma hora pudestes vós vigiar comigo, Pedro. O tentador, cirando a sua vida e a dos demais apóstolos. O mundo odeia cada vez mais quem nós somos. A sua carne é fraca. Verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Verso 43, Jesus achou-os outra vez dormindo. Jesus foi orar pela terceira vez, verso 44. Voltou para os discípulos e eles estavam dormindo. Verso 45, ainda dormis e repousais. Verso 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Apresente-se como substituto de Pedro no texto bíblico. E antes que o galo cante e você chorando abandone Jesus, meu irmão, ouça a palavra de Jesus com atenção. Ouça aquilo que Jesus está te dizendo hoje. Não resista, não rejeite, não reprove a palavra do Senhor Jesus. Abandone o seu orgulho. No verso 33, encontramos um Pedro orgulhoso dizendo: Senhor, eu já sou discípulo antigo, eu não sou novo na fé. Senhor Jesus, eu sou Pedro, homem de palavra, eu sou um homem resoluto. O Senhor sabe que eu sou capaz de pegar numa espada e te defender. Como eu te deixaria? Ainda que venhas a ser um tropeço, Jesus, para todos. Para mim, não. Eu, Pedro, eu não volto atrás. Eu, Pedro, eu sou fiel até o fim. Meu irmão, aprenda com Pedro a ouvir a palavra de Jesus com atenção. Abandone o orgulho de quem acredita que está pronto para lidar com o tentador porque é antigo na fé, porque estudou teologia bíblica profundamente, porque foi criado por crentes em Jesus. Considere que as palavras de Jesus não falham. Quando ele diz a Pedro, verso 34, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus está dizendo daquilo que vai acontecer. A palavra de Jesus não falha. Pedro, orgulhoso, no verso 35, diz: Senhor, o Senhor não está entendendo. O meu nível não está mais daqueles que ficam ao teu lado quando o Senhor é perseguido. O meu nível é superior. Eu estou em outro patamar. Se for preciso, eu morro contigo, mas eu não te negarei. E aí, depois que Pedro disse isso, os demais apóstolos pensaram: vai ficar feio para nós se não subscrevermos aqui a declaração de Pedro. Senhor, conta conosco também. Em linguagem da juventude, estamos juntos, Senhor. Meus irmãos, é preciso nos dirigirmos pela palavra de Jesus. Jesus disse: vocês precisam vigiar e orar, porque a carne de vocês é fraca. Dirija-se pelas palavras do Senhor Jesus. Preciso lembrar de Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62. Acompanhe a leitura da palavra. Lucas 22, 61. Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ouça agora a palavra de Deus. Não espere lembrar-se da palavra de Deus depois de ter pecado, depois de ter escandalizado, depois de tristemente ter negado o Senhor Jesus Cristo. Antes que o galo cante, meu irmão, aproxime-se de Jesus com humildade, reconhecendo as suas limitações.
Encontramos em Mateus 26, a partir do verso 69, um Pedro que flerta com o perigo, brinca com a ameaça, joga dardos com a sorte. Pedro se dirige ao local em que Jesus estava sendo julgado. E porque era conhecido do sumo sacerdote, entra naquele lugar, aproxima-se de quem ali estava no entorno de Jesus, até que uma criada diz: tu também estavas com Jesus o Galileu. Antes que o galo cante, no verso 70, a primeira vez, Pedro diz: você é louca, mulher. Eu nem sei do que você está dizendo. Que loucura é essa? Ele então sai desse lugar, pensando, apesar de já estarmos no período noturno, se essa mulher continuar olhando para mim, é possível que ela insista que eu sou sim apóstolo de Jesus. Ele então sai para o alpendre, outra criada o vê e diz: este também estava com Jesus o Nazareno. Antes que o galo cantasse, Pedro de novo negou Jesus e jurou dizendo: eu não conheço esse homem. Eu desprezo esse homem, eu não sei quem ele é, eu não tenho qualquer associação com este Jesus. Muda de lugar, outros então dizem: você é um deles sim. O seu modo de falar não é de quem vive em Jerusalém, você é um galileu. O teu modo de falar, o teu sotaque te denuncia. Pedro então bravo, praguejando, jurando e ameaçando pessoas, dizem: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Preciso humildade, irmãos. Pedro tinha de si uma visão muito mais elevada do que deveria ter. O ensino da palavra de Deus é que ninguém tenha um conceito de si tão elevado a ponto de considerar-se muito mais do que aquilo que é. É preciso se aproximar de Jesus com humildade, reconhecendo que nós somos limitados. Portanto, precisamos nos deixar moldar pela palavra de Jesus. Só depois que o galo cantou, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera no verso 75. Pedro agitado, sob prova, sob olhares, coração palpitando, nem lembrou-se. Afinal, ele acreditava que Jesus estava exagerando quando disse: Pedro, você me negará 3 vezes, Pedro. Pedro considerou aquilo um absurdo. Eu nunca negarei Jesus, negá-lo 3 vezes. Pedro se lembrou da palavra de Jesus: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, aconteceu o que acontece com o crente verdadeiro, chorou amargamente. O incrédulo segue a vida sem lamentar. O crente genuíno, aquele que é discípulo de Jesus, depois que cai na cilada do inimigo e acha-se na condição de traidor, chora amargamente. Para que isso não aconteça com você, meu irmão, aproxime-se de Jesus com humildade. Você precisa vigiar mais. Você precisa orar mais. Você precisa se expor mais à disciplina da leitura e do estudo das Escrituras. Você precisa se juntar mais à sua igreja. Você precisa servir mais no reino. Você precisa evangelizar mais. Cuidado, meu irmão, com aquilo que o dinheiro pode fazer com você. É a santa palavra de Deus que nos diz que por conta do dinheiro muitos negaram a fé. Não se ponha como exceção. É aquilo que se pode esperar de mim, de você, se não houver graça de Deus, graça sobre graça, cada dia abundante graça. Cuidado, meu irmão, com a sua carreira. Você será tentado a acreditar que a vida no evangelho e a vida na igreja podem desacelerar o sucesso da sua carreira. Cuidado, meu irmão, com relacionamento com gente que só te aceitará se você estiver disposto a negar que é filho de Deus, crente em Jesus, homem de igreja, mulher membro de igreja. Cuidado, meu irmão, ande na presença de Jesus. Aproxime-se dele com humildade, reconhecendo quem você é, mas também quem ele é. E quem ele é aquele que cuida de nós, discordando de nós quando nós estamos errados.
Jesus, porque amou Pedro, disse: Pedro, não é nada disso que você está dizendo. Você me negará e não ficará em uma ocasião. Você me negará por 3 vezes, Pedro. Confie no cuidado de Jesus, não confie em você, meu irmão. Confie no poder de Jesus, não confie em seus recursos. Saiba que Jesus não te abandona. Portanto, desfrute do cuidado dele. Achegue-se a Jesus. Você será tentado a abandonar Jesus. Quando eu era embaixador do rei, eu era adolescente, havia na igreja da minha adolescência um irmão, uma pessoa que era ultra rigorosa com a juventude. Ele não nos dava folga, irmãos. Ele estava sempre presente onde havia um grupo de embaixadores ou mensageiras. A turma do pastor Estevão, onde estava pastor Estevão? Um grupo de adolescentes. Aquele homem chegava e, de algum modo, nós não tínhamos muitos recursos para debater com ele, mas nós pensávamos, tantos outros irmãos sérios, antigos, e esses irmãos não veem todos os defeitos em nós que essa pessoa vê. Esse homem fez uma viagem à sua terra natal e de lá ele voltou, irmãos, completamente rendido ao álcool. E houve um dia em que eu cheguei tarde, numa sexta-feira à noite, das aulas do seminário, e ele já estava desligado do hall de membros da igreja, porque ele abandonou a igreja e a trocou pelo bar. E ele estava sentado na calçada, e eu estava já perto da minha casa quando avistei aquele homem e fui ao encontro dele e conversei um pouco com ele. E naquela noite nós oramos ali e ele disse que voltaria para a igreja no domingo seguinte. Era sexta à noite. Ele disse que depois do sábado, no domingo pela manhã, voltaria à igreja e se reconciliaria com o Senhor. Acontece que aquele homem continuou bebendo, segundo o relato do filho dele, um conhecido meu, e bebeu o sábado inteiro e de sábado para domingo ele entrou num estado de coma alcoólico e morreu. Ele voltou para a igreja, apenas o corpo num caixão no domingo à tarde. Meus irmãos, eu estou te falando dessa experiência trágica, triste, não para te assustar, mas para te dizer que todo homem que confia em seus recursos e em seu poder está à beira da miséria espiritual, da crise espiritual, do abandono de Jesus. Pessoas que com muita facilidade enxergam pecados nos outros e defeitos nos outros, elas estão de algum modo negando que elas são pecadoras e que precisam da correção do Senhor. Confie no cuidado de Jesus, não confie no seu cuidado. Você não é tão poderoso quanto Satanás quer que você acredite que é. Eu já disse aos irmãos que foi pastor de uma igreja em que no final do culto uma senhora disse: pastor, eu preciso que o pastor ore por mim e eu sei que Deus tem lhe usado muito, por isso eu queria que o senhor colocasse a mão na minha cabeça e orasse por mim. Eu disse: por que a senhora quer que eu ponha a mão na cabeça? E ela disse: porque, pastor, o senhor é um homem poderoso e se puser a mão na minha cabeça, eu sei que eu ficarei liberta de tudo aquilo que está me incomodando. Eu disse: olha, eu não vou pôr a mão na sua cabeça, eu posso pôr a mão na sua mão ou no seu ombro, mas na sua cabeça não, porque senão a senhora sairá daqui acreditando que eu sou esse todo-poderoso e que pondo a mão na sua cabeça algo extraordinário acontecerá. O poder está no nome de Jesus, em nome de quem oramos, não nas mãos do pregador. Satanás, irmãos, nos tenta, tentando nos fazer acreditar que nós somos mais do que aquilo que somos. Sem Cristo, o que sobra é um amontoado de miséria espiritual. É preciso confiar no cuidado de Jesus. Você precisa se aproximar de Jesus para que Ele te proteja, para que Ele cuide de você, para que você não se prenda às ameaças do inimigo, porque Satanás, opressor como é, arqui-inimigo de Deus, tentará dizer a você que para o seu pecado não há perdão, para o seu estado não há retorno, para a sua condição não há mudança. Confie no cuidado de Jesus. Diz a palavra de Deus que após a ressurreição,
Após o cumprimento da promessa que Jesus ressuscitaria, a graça de Deus foi mais uma vez derramada sobre Pedro, em João 21, a partir do verso 15. Jesus se lembrou de Pedro. Assim como num cenário em que havia gente testemunhando que Pedro negou Jesus, agora havia um outro cenário. Em João 21, 15, e diz a palavra de Deus que depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Lembra, Pedro, você dizendo que todos os outros poderiam me abandonar, mas você não? Você me ama mais do que outros? E o que o texto bíblico original está dizendo é: Pedro, você me ama ardentemente, perfeitamente, de modo superlativo? Agapau, você me ama assim, Pedro? Pedro respondeu, irmãos, com o verbo filéu: Senhor, tu sabes o quanto eu gosto do Senhor, o quanto eu te admiro. Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Pedro negou uma vez. Pela primeira vez Jesus diz: vai em meu nome, cuida daqueles que me são preciosos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas a ponto de decidir dar a vida por mim? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes como o meu coração está apegado ao teu. Pela segunda vez disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pedro negou Jesus a segunda vez, e aqui pela segunda vez Jesus diz: eu me lembrei de ti, Pedro, eu quero te restaurar e te enviar em meu nome as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus, o Senhor da graça, o Deus de todo amor, pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, gostas de mim? Há uma mudança no texto original aqui. Pedro então se abateu, se entristeceu com essa pergunta de Jesus, ao que respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus disse por meio do anjo às mulheres: dirijam-se a Galileia junto com Pedro, lá vocês me verão. E lá Jesus permitiu a Pedro publicamente confessá-lo mais 3 vezes como seu Senhor, fazendo-o superar sua imaturidade, a sua incredulidade, chamando-o ao serviço radical no reino. Ficou para Pedro o apóstolo que deu a vida por Cristo, que amou o Senhor, que pregou a mensagem do Evangelho, que auxiliou as igrejas, que testemunhou a judeus que Jesus Cristo é o Salvador, a lição de que antes do canto do galo, precisamos mesmo ouvir com atenção as palavras de Jesus. Precisamos sim de uma aproximação humilde diante do Senhor Jesus. Precisamos confiar no cuidado de Jesus. Após a ceia do Senhor, fica o lembrete para você. Deixaremos este nosso grande cenáculo e estaremos em meio a lobos que querem dispersar o rebanho do Senhor. Lembrem-se de Pedro. Lembrem-se de vocês, irmãos. Deus tem nos abençoado com esse grande alerta da sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Nós cantaremos o hino Vigiar e Orar.